Eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e estudante de psicologia. O Cada Caso um Caos é semanal, né? E a gente fala das dificuldades e também dos méritos dos artistas com um olhar mais direcionado ali para o psicológico e comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é da equipe da Bunker Produções. Valeu, Bunker! Bom, a gente já falou aqui sobre Daniel Jones do Silverchair, John Frusciante do Red Hot, Travis Barker do Blink e hoje no Cada Caso um Caos a gente vai falar sobre o vocal de uma das grandes bandas dos 2000, o polêmico e criativo Josh Homme do Queens of the Stone Age. Josh Homme nasceu em Joshua Tree, Califórnia, no dia 17 de maio de 73. Os pais são a Irene, que era dona de casa, e o Michael Homme. O pai construía casas ali em volta do Vale Coachella. Ele também tem um irmão mais velho, o Jason. O Josh disse que assim, o que ele mais curtia na mãe, quando ele era pequenininho, era o talento que ela sempre teve para escutar. A família era bem conhecida em Palm Desert, na Califórnia. O avô paterno, Clarence Cap Homme, foi um dos primeiros colonizadores ali da área. Inclusive, tem um parque e uma rua com o nome dele. O Josh Homme, quando ainda era criancinha, não conseguiu criar raízes, A família mudava direto, por causa do trabalho do pai, que tinha que morar ali perto de onde ele estava trabalhando. O Josh Homme cresceu achando que também ia ser empreiteiro, que nem o pai. Bem novinho, com 9 anos, ele estorvou os pais querendo uma bateria, mas tomou um não. Para os pais ficarem mais de boa assim com a consciência, deram para ele um violão. E aí que tudo começou, Ele teve aulas de violão ali nos anos seguintes, mas o professor tinha uma base principalmente ali em polka. Então ele não aprendeu a tocar fazendo acorde de barra, sabe? Quando o músico toca usando um ou mais dedo ali para pressionar para baixo ali várias cordas, contraste. Ele aprendeu mais acorde de ponta de dedo e não usava muita palheta. Foi assim durante os 3 primeiros anos de aula. Isso ajudou a ele criar esse estilo que ele tem de tocar. Com o tempo, ele foi ficando faixa preta e além de cantar e tocar muito bem guitarra, ele também é produtor, toca baixo, banjo, bateria, piano, toca o terror também. A educação musical dele tinha muito de Black Sabbath, Doors, Led Zeppelin e também Steppenwolf. Essa última é muito conhecida pela Born to Be Wild, por nesse som aí terem citado pela primeira vez o termo heavy metal, quando fala heavy metal thunder. Outros sons bem legais, eles têm. Uma delas é Magic Carpet Ride. Procure saber. Inclusive o Home, eu vi esse som em looping, eu acho muito fodaralho esse som. Aos 12 anos, em 85, teve a primeira banda, Autocracy, e em paralelo com todos os seus projetos musicais, ele continuava trabalhando na fazenda do avô até lançar o primeiro álbum, o Queens of the Stone Age, aos 25 anos. Isso era porque, segundo ele não queria perder ali o controle da realidade, sabe? Aos 14, ele e 2 amigos de escola, o John Garcia e o Brent Bjork, formaram o Sons of Kyuss, que depois virou Kyuss, e tinha como um dos principais divulgadores da banda o Dave Grohl. A banda não durou muito tempo, mas teve uma mega importância, Foi uma das primeiras de Stone Rock aí no mundo. Em 1990 a banda começou e 5 anos depois já era. Meio puto com esse fim, o Homme foi para Seattle e começou uma faculdade lá, de Washington, mas saiu fora rapidinho depois de uma turnê como músico de apoio do Screaming Trees. Lembra dessa banda? Eles ficaram bem conhecidos com aquele som Nearly Lost You. Bom, depois dessa experiência ali tocando guitar com o Screaming Trees, o Josh saiu da banda e aí sim montou o Queens of the Stone Age. Pela primeira vez ficou como vocal principal de uma banda. Nessa época, ele também tinha o projeto experimental The Desert Sessions e já era uma figura respeitada no rolezinho. Inclusive o Dave Grohl, que já divulgava ele, também chegou a tocar bateria no Queens of the Stone Age e montaram o Them Crooked Vultures, também com o Joe Paul Jones do Led Zeppelin. Aliás, o Josh Homme é sempre cheio das bandas, As que mais são lembradas além do Queens é o Eagles of Death Metal e o Them Crooked Vultures. O caos que rolou em 2007 foi quando o Queens of the Stone Age foi chamado para fazer um pocket show de 6 músicas numa clínica de reabilitação para usuários de drogas em Los Angeles. Uma apresentação assim intimista, que ia servir meio que para abrir os olhos ali dos internos. A banda abriu justamente com Feel Good Hit of the Summer e causou. Os funcionários desligaram os equipamentos, logo que a música começou, e eles tiveram de deixar o lugar ali com escolta policial. Pensa nisso, tira levando eles para fora. Ironicamente, Feel Good Hit of the Summer é usada pelo Departamento de Polícia do Colorado como trilha sonora dos vídeos institucionais para mostrar ali as consequências de dirigir bem louco.
Nesse som, né, tem várias citações de drogas, tipo nicotina, Valium, Vicodin, marihuana, êxtase, álcool, cocaine. O refrão tem várias vozes, incluindo a do Rob Halford, vocal do Judas Priest, que estava trabalhando no estúdio ali do lado e aceitou esse convite do Queens of the Stone Age. Demais, né? Mas vamos lá para a vida pessoal do cara do deserto. Ele tem o nome da avó paterna, Camille, né? Tatuado ali na mão. Ela foi a primeira mulher a pilotar um avião em North Dakota. A filha do Josh tem esse nome por causa dela. Essa avó era uma pintora e também escultora que trabalhava na garagem. O Josh disse que lembra de ver a avó terminando uma obra de arte. Segundo, né, o que ele tem ali na memória, ele estava de fralda, olhando, e ela estava fumando enquanto a luz do sol entrava no lugar. O Josh disse que ela era uma força da natureza que sabia tocar piano e se vestia com muita classe. Agora, o que fez o Josh Homme tomar uma bela cancelada, né, foi em 2017. Geral viu um vídeo dele chutando uma fotógrafa enquanto ela fotografava um show em Los Angeles. Chelsea Loren chegou a cair no chão com o tranco que tomou. O Josh diz que chutou luzes e equipamentos e só no dia seguinte ele soube que tinha atingido a profissional. Depois ele ainda disse que foi um completo idiota e que estava verdadeiramente arrependido. O Homme disse que enquanto ele estava ali meio que num estado perdido na apresentação, ele olhou ali para baixo, estava de boa e foi chutando ali uns equipamentos no palco. No dia seguinte que ele foi informado que isso incluía uma câmera que a fotógrafa estava segurando. Ele disse que não queria que isso acontecesse e sentia muito. O Josh disse que jamais machucaria intencionalmente alguém trabalhando ou assistindo um dos shows e terminou dizendo que espera que a Chelsea aceite suas sinceras desculpas. Bom, nos relacionamentos amorosos ele já beliscou uma galera, né? Mas a mina que ele casou também foi a que mais causou. Em 96, quando ele tinha 23 anos, conheceu a Brody Dale, vocal do Distillers. Ela tinha 17 aninhos, super nova. Nessa época, ele tocava guitarra no Screaming Trees e ela encontrou com ele no backstage e perguntou se ele estava no Caius. Conversaram ali por 1h30 e tal, e ela deu área e ele ficou com a mente emperrada nela. A Brody namorava o Tim Armstrong, do Rancid, e o Josh não era muito chegado nele. Então, olha que viagem, ele saiu falando que tinha ficado com ela só para ver o barraco queimar, mas a estratégia deu errado e o Josh passou batido. Passou um tempão e lá em 2003 eles tocaram no mesmo fest, o Big Day Out da Austrália. Ali começaram um relacionamento e nessas tiveram 3 filhos e tretas mil. Ano passado, né, em 2019, eles se separaram. A Brody tinha pedido e conseguido uma ordem de restrição contra o Josh para que ele não chegasse perto dela ou ia ter problemas na justiça, inclusive em relação aos filhos do casal. Depois disso, quem resolveu pedir uma ordem de restrição foi o Josh. Ele disse que a Brody fica armando para que ele fosse visto perto dela. O Josh alega que a ex-esposa aparece nos lugares onde ele está de propósito para causar uma violação na ordem de restrição. O Homme falou que tem medo de que essas alegações falsas, né, possam levar ele para cadeia. E ainda diz que a ex era abusiva, revelando que ela deu um soco na cara pelo menos 7 vezes durante o relacionamento. Arremessou uma barra de ferro na direção do Josh Homme e ainda tirava sarro de tudo, contando vantagem para amigos e parentes, tipo diminuindo ele sempre. O juiz concedeu a ordem de restrição e Brody deve ficar pelo menos 100 metros de distância do ex. Quem acaba sofrendo com isso são os filhos, né? No episódio do Eminem, a gente falou bastante desses casais, né, que mesmo depois de separar, continuam casados ali no conflito. Nesse caso aqui, a gente viu que a relação do casal não era nada boa e, infelizmente, quem acaba sofrendo, como a gente já disse, são os filhos. Mas qual é o papel desempenhado pelo ódio do casal no psiquismo dos filhos? Para falar sobre isso, vamos ver o faixa preta, professor, psicanalista, mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Luke, pessoal, um grande abraço. Temos hoje mais uma questão delicada. Dessa vez com o casal Josh Homme e sua mulher Brody, onde o ódio na relação, pelo visto, era uma constante. A pergunta da Luca é: como fica o psiquismo dos filhos diante de uma relação de ódio entre o casal? O ódio é um dos afetos mais primitivos do ser humano e faz parte de nós desde o nascimento. Ele se manifesta primeiramente através do choro do bebê não satisfeito e que aos poucos vai sendo moldado pelo carinho e pelo amor dos pais. O amor é, portanto, uma construção posterior e superposta ao ódio. Mas o que ocorre com o psiquismo de uma criança cujos pais não conseguem fazer esse trabalho de moldagem do ódio através do carinho e do amor?
Já comentei em outros vídeos desse canal o quanto para certos casais a chegada de um filho desorganiza o seu psiquismo e que ao invés de receber o filho com carinho e com amor, o ódio se torna um veículo pelo qual a relação entre eles e a criança se dará. Como fica a cabecinha da criança? Vou começar a responder a pergunta através de um exemplo. Existe na fauna marinha um molusco parente da lula que se chama sépia. É impressionante a capacidade como esse animal se camufla e se mimetiza, seja para se defender, seja para se alimentar. A sépia é capaz de, em poucos segundos, ficar com a cor do ambiente. Certa vez eu vi um vídeo na internet onde um experimentador em um aquário fazia testes com uma sépia, projetando no fundo do aquário as mais variadas imagens. A sépia se mimetizava em todas elas, mas o que mais me impressionou foi a projeção de um tabuleiro de xadrez. E pasmem, a sépia mimetizou em seu corpo os quadradinhos preto e branco do tabuleiro de xadrez. Tal como a sépia, a criança que chega ao mundo através do ódio do casal vai se confundir com as cores dos pais, tornando o que é deles em seu. E dessa maneira, por identificação, o ódio dos pais se torna o da criança. Vejam no episódio anterior da Dolores O'Riordan o conceito de identificação com o agressor. Aqui não estamos falando em rompantes de ódio, momentos onde o ódio está presente no casal, mas sim o ódio que cimenta a relação de um casal e é percebido pela criança como uma forma de relação. Para certas crianças e futuros adultos, o ódio na relação de certos pais se debruça como uma feiticeira em seu berço desde sua chegada ao mundo. Ódio que acompanhará toda a sua existência e, é claro, trazendo danos ao psiquismo. Um beijo para todos! E aí, curtiu? Então, comenta, compartilha, manda o link para o WhatsApp aí para quem você conhece, que também gosta de música e de psicologia, e vão passar o Cada Caso um Caos aí para frente, beleza? E óbvio, como sempre, deixa aí os seus comentários que eu leio tudo e manda sua sugestão. Valeu? Semana que vem estamos de volta aí na área. Beijo!